Minuto Bola. Seja muito bem-vindo, caro amigo ouvinte. Começa pra você mais um Minuto Bola, hoje na companhia de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. E hoje vamos falar sobre a Copa Sul-Americana, que só teve um jogo, e o caminho do Brasil na Copa de 2014. Pois é, caminhando pra mais uma, falando dessas quartas de finais da Copa Sul-Americana, começando o programa, né? Vamos analisar a noite vascaína dessa última quarta-feira, em que parece que o nível do seu futebol foi realmente em homenagem ao Dia de Finados, viu? Um Vasco morto, pouco produtivo e que perdeu de 2-0 pro fraquíssimo, diga-se de passagem, Universitário do Peru, né? Aí fica perguntando o seguinte, o que será que o Vasco fez o Vasco jogar tão mal? Será a pressão da torcida, empurrando os anfitriões em peso, ou então o time do Vasco muito desfalcado? Jogando com apenas 3 titulares, que foi o Fernando Praz, o Diego, né? Souza e o Fagner. Exato. O que a gente sabe que não serve como motivo a altitude, porque o jogo lá foi no nível do mar. Nível do mar. Lima não tem altitude, não pode dar esse motivo, né? E na sua opinião, o que você acha que foi? Foi time muito desfalcado, pressão da torcida, ou que não tava jogando a sério mesmo? Que é até minha opinião, vou falar depois. No começo, eu acho que o time não tava levando a sério. Era bolas no meio, campo perdido, assim, coisas que não acontecem. Pelo menos assim, o Vasco no brasileiro, né? A gente não vê essas coisas. Era muito chutão, foi uma coisa feia, assim. No começo eu achei que aquilo ali não era Vasco, não. Pô, eu te diria que não era o Vasco o jogo inteiro, viu? Eu acho que o que mais pesou foi a nítida falta de interesse. Porque eu não vi muita diferença entre o time do Universitário e pro Aurora, né? Que foi de quem o Vasco ganhou nas oitavas, né? Aí o que acontece? Quando você tem uma falta de interesse, uma falta de vontade em realizar uma grande partida, talvez pode ser, quem sabe, lá pela preferência do Brasileirão, e achar que qualquer resultado que desse vai conseguir reverter em São Januário, né? Que vai ser onde vai ser o próximo jogo. Acaba que faz com que o Vasco se coloque sempre no nível inferior ao adversário. Ele automaticamente se coloca nesse nível inferior e basta o Aurora, o Universitário do Peru ou qualquer outra equipe que o Vasco enfrentasse jogar o que sabe para poder vencer. Por causa que falta o Vasco se impor, né? E foi o que aconteceu ontem. O Universitário, uma equipe nem um pouco perigosa, e do jeito que sabia jogar, conseguiu ganhar de 2-0 do Vasco. O Vasco saiu com essa desvantagem de 2-0, que é pior do que perder por 3-1 pelo gol fora de casa. Exatamente. Feito, né? Porque agora o Vasco, pra vencer o Aurora, tem que fazer um 3-0, e dependendo se tomar gol fora de casa, dentro de casa, né? Ainda piora a situação, tem que vencer de 4-1 pra poder ir pra... Então, não garantiu o golzinho fora de casa, né? Quando tava 3-1, 2-0 classificava, né? Mas hoje 2-0 levaria pros pênaltis entre o Vasco e a Aurora, né? Aí aquela coisa, quem que garante, né, que agora vai ser possível? Pode até ser, é claro que o Vasco é favorito, mas será que se levasse esse jogo um pouco mais a sério, entrasse mesmo, não, vamos ganhar, como se fosse jogar contra o Corinthians, disputando o título, será que o Vasco ia jogar tão mal? Eu acho que não. Lembrando que o time do Universitário tem 5 meses de salário atrasado e essa competição motiva o time. Por quê? Porque os jogadores não estão recebendo, então se ganharem é um dinheiro que vai entrar para eles poderem pagar o que está atrasado. E ontem também, antes do jogo, o time universitário está revelando alguns jogadores, né? E eles até fizeram uma proposta pro Vasco, para um jogador deles lá novo, né? Sim. Se o Vasco quisesse levar para casa o jogador, né? Trazer pro Rio, né? O time é adversário e acaba oferecendo o jogador pro Vasco, né? E pra o ver Vasco se consegue um dinheiro, né? E o Vasco não ganha do Universitário, sabe? Mas a casa estava cheia, a torcida gritou bastante. Isso aí ajudou muito mesmo. Não, lógico. Até nessa vitória mesmo, ajuda a torcida gritando lá o tempo todo foi fundamental, mais a metade, né? Do estádio lotado, né? Mas então, vamos ver, né? A missão acabou ficando complicada, mas ainda assim dá Vasco, eu acredito. Um time muito mais forte. E falando um pouco mais da partida, foi um gol em cada tempo, né?
No primeiro tempo foi o Vespu de pênalti, colocando o Universitário na frente, que na minha opinião, sinceramente, eu achei que no lance foi pênalti, Lorena, você concorda? Não, achei que não foi pênalti, certo. Assim como o Lédio Carmona, do Sport TV, eu achei que não foi pênalti porque o jogador ainda tirou a perna. Eu acho que a perna não encostou, pelo ângulo que eles mostraram na televisão, eu acho que não encostou, mas... cada comentarista daquela noite ali falou uma coisa. Um falou que foi, outro falou que não foi. Pois é, no meu caso eu até achei que foi, que eu acho que o jogador se precipitou demais. Aquele tipo de lance, ele tem que saber desse risco que ele tem de atingir o jogador, mesmo não tendo intenção. E poderia apenas cercar, né? Proteger pro jogador não passar e acabou tentando se precipitar, né? Jogando o pé na frente e derrubando o jogador, né? Pra mim foi pênalti, mas é um lance discutível, né? E no segundo tempo, o Chapa, né? O jogador Chapa deu números finais ao jogo, né? Aí 2-0, que o Vasco já não tava jogando nada, não ia jogar mesmo, né? Tem algumas situações no jogo que o Fernando Praz tava saindo na bola e o Newton tirou a bola bem em cima da linha, assim, quase entrando. Verdade. Teve um lance do pênalti em cima do Alexandre, que foi pênalti claríssimo. Isso e ele não deu. E assim, o juiz não foi muito bem na partida, até porque deixou algum tempo o jogo correr e aquela foi gerando evitando briga, né? Faltas, né? E acabou que jogador entrou com falta dura em outro, jogador do Vasco que chutou, Bernardo deu um chute no cara lá antes e também não foi punido, né? Exatamente. E agora se situando quanto a respeito desses jogadores do time do Vasco, né, em campo, você acha que dá pra salvar alguém sem ser o Fernando Praz, essa culpa dessa derrota? Não, uma pessoa que a gente esperava jogar bem era o Diego Souza. E jogou mal, praticamente você não ouvia falar o nome dele. Parecia aquele Diego Souza do Atlético Mineiro, né? Exatamente, porque como diz, né? Quando o jogador tá mal, o jogador que leva o time pra frente tá mal, o time todo fica mal, né? Não tinha como fazer jogada, porque ele era o jogador que fazia, né? As jogadas do time do Vasco. Mas o Diego Souza ontem tava pisando na bola mesmo. Definitivamente. E então vai ter o próximo jogo do Vasco às 9h50 na quarta-feira, vai ser em São Januário, né? Com esse pepino pra descascar. E você pode situar pra gente das outras partidas da Sul-Americana? Tivemos também na terça-feira o empate de 1-1 entre Independente de Santa Fé e Vélez Sarsfield. O Vélez Sarsfield da Argentina, né? O jogo foi em Bogotá, capital colombiana, e nessa quinta-feira acontecem os outros dois jogos, LDU e Libertad em Quito, no estádio Casablanca, e Arsenal da Argentina e Universidade do Chile, que eliminou o Flamengo em Buenos Aires, estádio Julio Grondona. Pois é, né? Vai ter essas partidas sul-americanas e aquela brincadeirazinha pra finalizar também, né? Você tinha citado o Lédio Carmona, foi ele que mandou essa, né? Os carioca tão ruim de universidade, viu? Tão mal mesmo, hein? O Flamengo perdeu pro Universidade do Chile, o Vasco pro Universitário do Peru, mas pelo menos o Vasco ainda não foi eliminado, né? Apesar que o Vasco tá perdendo fora de casa, né? Porque dentro de casa tem feito um bom trabalho. O Flamengo perdeu de 4 dentro de casa e quando foi lá perdeu de 1 ainda. Perdeu de novo, né? O Vasco ainda pode mudar esse quadro. Agora, nessa segunda parte do programa, nós vamos falar sobre a Copa de 2014, abordando o caminho do Brasil pelo país. Já foram definidos todos os locais, aonde vai ser os jogos da primeira fase, oitavas, quartas, semifinal, disputa de terceiro lugar e final. E uma coisa que é consenso geral foi que não se preocuparam com detalhe. Qual que foi esse detalhe, Lorena? Esqueceram de alguma coisa nessa organização? Da maneira que, como escolheram, o Brasil só joga no Maracanã se chegar na final. Ou seja, está com a obrigação de chegar à decisão, caso queira jogar no principal estádio do país. E os cariocas não gostaram muito disso não, hein? E até mesmo a gente, como brasileiro, né? Podia aproveitar melhor essa relação Brasil-Maracanã, né? Até porque nós, do Espírito Santo, estamos mais perto do Rio de Janeiro, né? Não, ia ficar mais fácil da gente ver o jogo, poxa. Vai ser da seguinte maneira, pra citar pra você, amigo ouvinte, essa jornada do Brasil, né? A primeira fase dele tem jogo em São Paulo na estreia, depois Fortaleza e Brasília. Passando em primeiro lugar no grupo, vai ter no seu caminho a partir das oitavas de final Belo Horizonte, Fortaleza, Belo Horizonte novamente e o Rio de Janeiro, que é a final no Maracanã, né? E passando em segundo lugar, ele joga em Fortaleza, em Salvador, em São Paulo e no Rio, né? A gente lembra que a disputa de terceiro lugar vai ser em Brasília, né? Não tô muito confiante não que o Brasil chega aí pra final não pra jogar no Maracanã não.
pelo que vem mostrando nesses jogos aí que ele tem feito, né, fora daqui, ele não tem mostrado que vai vir pra Copa de 2014, não. A gente espera que venha, né? Tem muito a mudar, né, justamente. E a gente citou aqui, disputa terceiro lugar vai ser em Brasília, né, que às vezes, o Brasil dá o mesmo mole da Alemanha, né, em 2006, e já cai fora na semifinal, né? Mas também aquela coisa, tudo bem que a final tem que ser no Maracanã, é uma coisa indiscutível. Mas o fato de colocar em algum outro jogo lá do Brasil não é nem questão de precaver a gente do risco de não chegar à final e terminar a Copa do Mundo sem jogar no Maracanã, né? Mas sim pela importância que tem o próprio estádio, né? Você não concorda, Lorena? Tem tanto estádio aí que o Brasil pode jogar pelo menos 2 vezes e no Maracanã, além de só poder jogar uma, só chegando na final, sacanagem. Isso é ruim porque a obra que estão fazendo, eles estão gastando muito dinheiro pro Brasil jogar um jogo ou às vezes nem jogar, porque não sabe se vai pra final ou não, é muita coisa que vai acontecer. Exatamente, ou então que eles fizessem o seguinte, né, de uma forma que o Brasil jogasse pelo menos uma vez em cada estádio, né? Já que eles colocaram 2 vezes em Belo Horizonte, né? Vai ter Belo Horizonte, Fortaleza também pode receber 2 partidas do Brasil. Exatamente. E Brasília e São Paulo, são os estados que podem receber até 2 jogos. Deixaram os cariocas de fora e pra lembrar, falei que o Espírito Santo é muito perto do Rio de Janeiro, fica até ruim pra alguns outros estados também, né? Porque quem tá em Minas... tá mais perto do Rio de Janeiro, né? Exatamente, meio que global, né? Globaliza o Brasil ali, Rio e São Paulo. Mas também a gente não pode esquecer da região sul, né? Que e foi todo muito... mundo quer ver um jogo da seleção brasileira no Maracanã. Além do mais, uma Copa do Mundo, né? Exato. E um outro detalhe pra gente poder ir fechando, né? O Maracanã, ele vai se igualar ao Estádio Azteca, né? Do México, como os únicos a terem recebido 2 finais de Copa do Mundo, né? Nós tivemos já a final da Copa de 50 e vai ter em 2014. E no México foi no Estádio Azteca as Copas de 70 e de 86, né? E fazendo aquela perguntinha pra você, Lorena, com quem que você gostaria que o Brasil jogasse essa final? Contra a Argentina. Contra a Argentina? Eu acho que sim, mas assim, um time a ser batido, eu acho hoje, é a Espanha. A Espanha, né? Então Brasil e Espanha pra você. Você acha que vai ser Brasil e Espanha, mas gostaria... seria melhor Brasil e Espanha, mas eu gostaria que fosse um Brasil e Argentina aqui no Brasil, no Maracanã, pra gente poder ir lá assistir. Pô, perfeitamente. Eu, sinceramente, sabe contra quem que eu gostaria que fosse essa final? Contra a França. Que a França já tá nossa carrasca, né? No pé do Brasil de 86, de 98, foi inclusive na final. E a última Copa agora que... 2006 que ganharam do Brasil também. Eu acho que não é nem a questão do Uruguai. O Uruguai, tadinho, ganhou em 50. O Uruguai foi agora também, esse ano, essa última Copa agora, mas... Copa América que voltou, o Brasil né? também já tava com time ruim, né? Não foi questão nem foi o Uruguai, foi o Brasil mesmo. Pois é, e agora contra a França não, já vem de ano já que a França tem batido no pé do Brasil e pode ser nessa Copa de 2014 agora no país, sabe, né? Pro Brasil dar esse troco. E assim nós vamos finalizando mais um Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por ter acompanhado mais um programa. E no programa de amanhã o assunto será a 33ª rodada do Brasileirão que acontece no fim de semana. Você conferiu o Minuto Bola sob as companhias de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. Na gravação de Monique Cristina, orientação e supervisão de Ezio Pessali.